Sejam todos bem-vindos ao Lili Responde, um quadro em que vocês perguntam e eu respondo. E já vamos para a primeira pergunta. Adriele pergunta: o procedimento de cauterização do HPV dói? Vamos lá, Adriele. A cauterização do colo do útero, ela pode ser feita em consultório ou em centro cirúrgico. E aí depende muito do tipo de anestesia para falar para você se dói ou não. Só para você entender como é que ela é feita, né? Então, aqui é a região da anatomia da mulher, essa é a vagina e o colo do útero está aqui. A cauterização do colo do útero, a gente entra aqui com um dispositivo, né, que ele tem uma energia na ponta e a gente faz como se fosse uma queimadura, tá? Então, essa região do colo do útero, onde tem a lesão do HPV, e a gente joga alguns corantes para conseguir visualizar a lesão do HPV, coloca uma lente de grande aumento, visualiza onde está a lesão e é queimada essa lesão. Isso pode ser feito, como eu disse, então, com um dispositivo que tem uma parte elétrica na ponta, ou às vezes até uma cauterização química, tá? Então existem alguns produtos que a gente coloca nessa região e que também causam queimaduras. A grande intenção é que a gente queime a lesão ao ponto de ter uma morte celular e aí morte também do HPV nesta região. Não exclui que você não tenha mais HPV no corpo, só exclui que você não vai ter mais aquela lesão que foi cauterizada. A gente sabe, do ponto de vista de sensibilidade, que a gente tem uma sensibilidade diferente ao longo da vagina. Então a gente sente um pouco mais nesse terço mais externo e a gente sente um pouco menos aqui nessa parte mais interna. Então se a gente for ver em relação à parte vaginal, a sensibilidade é menor. Não é zero, mas é uma sensibilidade menor, tanto no tato quanto de dor. No colo do útero tem também terminações nervosas de dor, tá? E é uma terminação nervosa muito semelhante a uma cólica, como se fosse uma cólica da parte abdominal, da parte pélvica. Então, uma cólica intestinal, uma cólica uterina, tem mais ou menos essa mesma sensação. Então, pode ser que você tenha durante o procedimento uma sensação de cólica, às vezes dor mais pontual nessa região e uma sensação de cólica. Para minimizar isso, a gente preconiza que a cauterização do colo do útero seja feita com anestesia. E aí existem vários tipos de anestesia. Tem desde uma anestesia de spray, que a gente entra com um spray e joga aqui nessa região, essa anestesia mais leve. Para uma cauterização de verdade, ela quase não tem efeito porque ela é muito externa. Tem um outro tipo de anestesia que é feito com agulha, que a gente entra aqui na região vaginal e faz anestesia no colo do útero. E aí, do ponto de vista de dor no colo do útero em especial, você já fica mais tranquila. Então a cauterização acaba não sendo dolorosa mesmo com você acordada. Mas como eu disse, a sensibilização do colo do útero às vezes dá uma espécie de cólica. Então não necessariamente você vai ter ausência de dor. Às vezes você não tem a dor do colo do útero, mas aquela sensação meio de cólica às vezes pode existir. E por último, tem uma anestesia já em centro cirúrgico, que seria aquela anestesia que você dorme, né? Então não é uma anestesia geral, às vezes quando a gente faz é mais uma sedação, é mais para dormir mesmo, e aí com isso a gente consegue fazer o procedimento sem dor. Independente de qualquer tipo que você fez, o pós, né, na hora que passa a anestesia, pode dar cólica, tá? Porque você já teve uma ferida ali, você causou uma ferida nessa região do colo do útero e pode dar um pouquinho de cólica. Por isso que a gente recomenda pelo menos usar 2, 3 dias depois da cauterização, se eventualmente tiver cólica, tomar medicação. E a Débora pergunta: é possível engravidar com a bexiga caída? Débora, vamos lá. Então, quando você tem a bexiga caída, existem vários graus para isso, tá? É o que a gente chama de cistocele. Então, se a gente for ver aqui na anatomia da mulher, aqui tá a bexiga, tá? E ela, geralmente, para ela tá caída, essa parte amarelinha aqui, que seria a fáscia, que segura essa bexiga, ela se rompeu ou ela tá mais fraca, e aí essa bexiga, ela entra dentro da vagina. Então, ela meio que até inverte aqui. Às vezes a gente vê até uma bola aqui na vagina, que nada mais é do que a bexiga empurrando a vagina aqui para fora, tá?
Durante uma relação sexual, na hora da penetração, né, o pênis entrando aqui dentro da vagina, a bexiga até volta para o lugar, porque na hora da penetração, ó, ele tá fazendo essa sustentação aqui da bexiga, tá? Então ele consegue ter uma penetração completa, consegue chegar aqui para ter uma ejaculação. Então, do ponto de vista de gestação, né, por conta da bexiga caída, não vai te impedir de engravidar, tá? Desde que você consiga ter uma relação com uma penetração completa, bonitinha, não vai impedir você de engravidar. Claro, se você tiver dificuldade, busque outras causas. E o Lucas pergunta: olá, doutora, mulher tem ereção, então sofre com disfunção erétil, certo? Vamos lá, Lucas. Seguinte, ereção do homem e da mulher existem, mas a ereção do homem, ela funciona com um objetivo muito específico, que é ter esse pênis ereto para conseguir uma penetração. A ereção do clitóris da mulher, ele existe. Então, o clitóris está aqui, né? Ele fica aqui atrás, na verdade, tá? E aí, na hora da excitação, o que acontece é que esses vasos enchem de sangue, aqui tem uma questão de uma parte muscular do clitóris, o clitóris fica mais durinho, ele pode sim ter uma ereção, mas para que serve a ereção do clitóris? Não é para uma penetração. Pode ter uma disfunção erétil? Sendo muito sincera, a gente nunca fez esse diagnóstico, porque a gente não precisa fazer esse diagnóstico. O clitóris continua ali, a sensibilidade continua ali, a circulação sanguínea continua ali. A função daquele clitóris é, durante a relação sexual, o toque dessa região, um toque gostoso, ao ponto de dar prazer, de dar excitação, de dar o orgasmo. E isso a gente acaba avaliando, e aí não é uma disfunção erétil, mas é sim uma disfunção sexual se eventualmente esse clitóris não está funcionando direito. Então, estimulo, mas eu não consigo ter prazer. É uma disfunção sexual, não necessariamente uma disfunção erétil. A gente usa o termo disfunção erétil para homem. Para mulher, dependendo do caso, a gente é uma disfunção sexual. Ou é falta de orgasmo, ou é falta de lubrificação, dificuldade de excitação, ou uma diminuição de libido. Então, são vários tipos de disfunções sexuais, tá? Mas a gente não fala disfunção erétil, não. E o Patrício pergunta: faz mal se masturbar 2 vezes ao dia? Vamos lá, Patrício, mal não faz, mas a gente sabe que existe uma frequência ideal aí para você ter uma relação sexual, ter um prazer, e é interessante você entender se essa relação está te fazendo bem. Então, o fato de você se masturbar 2 vezes por dia é todos os dias? Isso está te fazendo bem? Ou isso está te deixando mais ansioso? Ou isso está te deixando mais deprimido? Então, tudo depende do que ele está trazendo para você. Será que essa masturbação está ficando mais excessiva? Você está deixando de fazer atividades que você gosta para você se masturbar? Aí a gente não considera normal. Aí a gente já considera que existe uma disfunção que precisa ser tratada, tá? Existem alguns estados de hipersexualização que são sofridos, tá? E pra gente falar que se isso é normal ou não, para não ser normal precisa causar um sofrimento. Então, se isso está sendo sofrido para você, porque você precisa se masturbar, porque você realmente está tendo essa necessidade, se privando das suas atividades habituais, é um problema. Busque ajuda, geralmente um psicólogo acaba te ajudando. E o Samuel pergunta: doutora, por que a secreção da mulher às vezes tem um gosto diferente? Às vezes mais doce, às vezes mais ácido. Vamos fazer uma associação com frutas. Então, se você gosta de frutas e você come ali banana todos os dias, mamão todos os dias, se você come um pêssego todos os dias, ele não tem o mesmo gosto todos os dias, porque às vezes ele não foi de safras que foram exatamente iguais, não foram de solos que tiveram os mesmos nutrientes. Às vezes você vai comer aquele mamão docinho, gostoso, uma delícia, e no dia seguinte você come aquele mamão sem graça que não tem gosto de nada. Geralmente isso tem a ver com o solo, né? Então tudo que você traz de nutrientes para aquela planta, você vai também influenciar no gosto. Como você trata aquela planta, você vai influenciar no gosto. Isso não é diferente no nosso corpo. O componente do que tem na vagina da mulher, primeiro, varia de mulher para mulher.
As mulheres não têm os mesmos gostos, tá? Porque as mulheres não têm os mesmos corpos e não têm as mesmas atitudes no dia a dia, do ponto de vista alimentar, por exemplo, de cuidado com a região genital. Então, tudo isso influencia na composição daquela secreção vaginal e vai influenciar no gosto, tá? Mulheres que comem mais doces podem ter mais açúcar na região genital. E sim, pode ser mais doce. Ou mais ácida, se realmente ela tiver uma alimentação, vamos dizer, mais normal. Porque o normal é que tenha uma certa acidez, sim, na região genital e é um pH mais ácido, que é por volta de 4,2, que é o pH da vagina. E você ficou com alguma dúvida desses temas que a gente conversou por aqui? Coloca aqui no comentário e também, se você tem alguma outra dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Quem sabe a sua dúvida pode ser tema de um próximo Lili Responde. Eu vou ficando por aqui, beijinhos e até a próxima!